Por que o Itadori Yuji é tão forte? O que irá acontecer agora que ele despertou? Ele conseguirá vencer o Sukuna? Essas são algumas das principais dúvidas que os fãs de Jujutsu Kaisen mostram ter quando o assunto é o menino Yuji. E nesse vídeo, você encontrará uma resposta completa sobre como ele pode ficar forte após o seu despertar, a partir de uma análise da evolução de poder dele durante toda a obra, desde o início, quando ele come o dedo do Sukuna, até o seu embate atual contra o Rei das Maldições no capítulo 256. Ficou curioso? Entra nessa jornada comigo para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se para fazer parte dessa escola de Jujutsu do Brasil. Aproveita também e já deixa o teu like para ajudar a impulsionar o vídeo para mais fãs de Jujutsu Kaisen assistirem e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Parte 1, início. No começo da obra, antes mesmo do Itadori comer o dedo do Sukuna, ele já possuía atributos físicos absolutamente desumanos para um moleque de 15 anos, tanto que o treinador de atletismo do colégio tentou recrutá-lo de todas as formas para sua equipe. Porém, como o garoto queria fazer parte do clube de ocultismo, o professor o desafiou a vencê-lo no arremesso de peso. E aí, se o Itadori vencesse, não precisaria fazer parte do clube de atletismo, algo que, claro, o menino conseguiu facilmente e simplesmente bateu o recorde mundial. E isso é o autor/autora da obra deixando bem claro, o Itadori não é normal. Ao contrário, ele é bastante especial, embora depois de um tempo na obra, as pessoas tenham subestimado bastante o personagem. Essa característica é ainda mais reforçada no colégio, quando ele e o Megumi vão até lá para buscar o dedo do Sukuna, que estavam com os amigos do Itadori, e possivelmente salvar eles, já que o Megumi especula que as maldições poderiam ir atrás deles por causa da energia amaldiçoada emanada do objeto amaldiçoado. A situação, enquanto o Megumi está enfrentando a maldição que estava com os amigos do Yuji, ele simplesmente aparece pulando pela janela de uma sala que estava, sei lá, uns 2 ou 3 andares do chão e ajuda o Fushiguro a exorcizá-la. Realmente algo fora do comum, principalmente quando você lembra que nesse ponto da história o Itadori ainda não tinha energia amaldiçoada. Porém, é quando um outro espírito aparece, ataca o Megumi e agarra o Itadori com suas mãos, que já estava em posse do dedo do Sukuna nessa altura do campeonato, que o Itadori realmente mostra o quão especial é. Ele engole o dedo do Rei das Maldições para ficar mais forte e nesse momento ele não apenas ganha energia amaldiçoada para exorcizar a criatura, como também encarnado por Ryomen Sukuna, que facilmente exorciza a maldição e começa todo aquele discurso de vilão sobre como planeja iniciar um massacre e tudo mais, para o Itadori simplesmente retomar o controle do corpo, algo que o Megumi disse ser possível acontecer numa chance entre 1 em 1 milhão. Então, tá, nesse ponto a gente sabe que o Itadori tem um corpo especial e foi capaz de conter a alma do Sukuna. Depois disso, Itadori acorda e a primeira ação dele é perguntar como seus amigos e o Megumi estão, tudo no puro reflexo, uma característica tão marcante do personagem que seria aproveitada pelo Sukuna com o andar da obra, a característica de se preocupar muito com os outros, até mais do que ele mesmo. Mas esse não é um vídeo de análise geral sobre o personagem, e sim sua evolução de poder. Então vamos continuar, porque o Gojo diz ao moleque que ele será executado, mas que a sentença poderia ser suspensa por um tempo, até que eles conseguissem reunir todos os dedos do Sukuna para poder destruí-lo, de uma vez por todas, junto com o menino Yuji. Algo que o garoto aceita prontamente. E claro, isso aqui eu só falei para te explicar melhor o contexto de como ele comeu o segundo dedo do Rei das Maldições, porque depois disso, Itadori encontra o Gojo em outro local para os dois irem até a escola Jujutsu, e nesse encontro come o segundo dedo, e mais uma vez o moleque mostra que realmente pode conter o Sukuna, um talento que só aparece a cada 1000 anos, segundo o próprio Gojo. Pouco tempo depois, ele e Megumi Gojo vão encontrar Nobara para conhecê-la, e é aqui que o Itadori exorciza sua primeira maldição com a arma amaldiçoada que o seu professor deu a ele, e consegue ajudar a sua nova amiga a exorcizar a outra maldição que estava no prédio abandonado em que eles entraram. Aqui não tem realmente uma evolução de poder do Itadori, mas achei que seria importante mencionar a primeira maldição derrotada por ele, sem ser com o Sukuna tendo controle do corpo. Um mês depois, os 3 alunos do primeiro ano vão em uma missão que terminou em um desastre, a morte de Itadori Yuji, e também mostra a diferença de poder do personagem para um inimigo de grau especial, o usuário do dedo do Sukuna, que havia tomado conta do antigo centro
centro de detenção juvenil. Batalha contra a maldição, Itadori sequer tem chances e até perde alguns de seus dedos, até que ele escuta o uivo do lobo do Megumi avisando que ele e Nobara estavam fora da barreira que cercava o local. E assim, o garoto troca de lugar com Sukuna, que derrota o espírito maligno facilmente. Porém, algo deu errado dessa vez. Itadori não consegue tomar o controle do corpo de volta. Isso permite o Sukuna sair do local e enfrentar o Megumi, que toma uma surra do Rei das Maldições. Itadori, depois de um tempo, consegue recuperar seu corpo de volta, mas acaba morrendo porque o vilão havia retirado seu coração do corpo, algo que foi ruim devido ao voto vinculativo que o Sukuna fez com o protagonista, mas que foi positivo também, porque permitiu ele treinar para ficar mais forte em segredo com a ajuda do Gojo, porque através desse contrato feito com o Sukuna, o rei reconstrói seu coração e o garoto volta à vida. E vale comentar também que nesse ponto o Sukuna come o terceiro dedo. No treinamento, Gojo explica ao Itadori como a energia amaldiçoada e as técnicas inatas funcionam, o que claro, deixa o menino Yuji animado, porém o professor revela que ele não pode usar uma técnica inata, já que geralmente os feiticeiros nascem com ela, o que rende uma cena muito engraçada e cheia de referências a outras obras, com o Itadori reclamando que pensava que soltaria um Rasengan do Naruto ou um Getsuga Tensho do Ichigo. Gojo diz ao Yuji que eles vão apenas melhorar as habilidades de combate com energia amaldiçoada e faz o Yuji socar sua mão, enquanto o Itadori faz o que o professor disse. O Gojo diz que não havia energia amaldiçoada por trás do ataque e explica como as emoções negativas são que alimentam a energia amaldiçoada, algo muito importante para entender como os feiticeiros conseguem dar golpes tão poderosos. Cada golpe que eles dão estão reforçados com energia amaldiçoada e os únicos que realmente usam força bruta pura são aqueles com zero energia, no caso o Toji e a Maki. Além disso, é importante falar que o Gojo deixa claro que naquele momento ele só poderia aprender a usar Shikigamis e barreiras, mas em pensamento diz que com o tempo o corpo do Itadori poderia manifestar as técnicas do Sukuna, algo que francamente não aconteceu até agora, né? Mas enfim, fato é que o feiticeiro de grau especial decide que eles irão focar no que o garoto já faz de bom, aprimorar o poder de combate corpo a corpo. O Gojo então diz a Yuji que ele vai ter que treinar sua energia amaldiçoada assistindo filmes, e assim o Gojo entrega ao Yuji um cadáver amaldiçoado e explica como ele vai aprender a treinar seu fluxo de energia amaldiçoado assistindo filmes, e que o cadáver irá atacá-lo se ele não emitir um fluxo constante de energia, algo que deixa o Itadori levando alguns socos da pelúcia ambulante no início, mas com o tempo ele entende o funcionamento e consegue controlar bem o fluxo. Depois disso, o Gojo leva Itadori para uma aula prática ao buscar ele para presenciar a expansão de domínio do jogo e a sua própria, e conhecer o nível máximo que um feiticeiro pode chegar, o que culmina na derrota da maldição de grau especial, que acabou sendo resgatada pela Hanami. Após isso, o Gojo revela que o garoto treinará ainda mais para ficar mais forte para o evento da boa vontade, o intercâmbio entre as escolas Jujutsu de Kyoto e Tóquio. Parte 2. Arco do Mahito. Um mês depois, Itadori é apresentado a outro xamã, Kento Nanami, que acompanhará ele em uma missão. Depois de ter uma conversa, Itadori e Nanami saem para investigar um incidente em um teatro, e enquanto investigam o local, Nanami ensina Itadori a ver os resquícios da energia amaldiçoada. E assim, os dois seguem as entre aspas pegadas e chegam até o telhado da construção, onde encontram dois humanos transfigurados por Mahito pela primeira vez. Assim, o Nanami deixa Itadori lidar com um, enquanto ele lida com o outro, e é aqui que vimos pela primeira vez o punho divergente do Itadori. E é nesse ponto que o garoto lembra do que o Gojo falou, abre aspas, sabe Itadori, seu fluxo de energia é um pouco atrasado, ele não acompanha a sua liberação de energia instantânea. Por isso, quando você ataca, seu punho primeiro atinge o alvo e em seguida o poder mágico é liberado, o que significa que em um só golpe você consegue causar o dobro de impacto. Uma técnica que feriu e derrotou facilmente o humano transfigurado e fez Nanami pensar o seguinte, então a força bruta dele é sobre-humana também. O primeiro acerto tinha um pouco de energia amaldiçoada, mas a força era 120% da de um feiticeiro comum. E logo depois, o verdadeiro fluxo de energia é liberado dos punhos. Deve ser horrível ser acertado por isso. E o arco se segue e culmina nos eventos que levaram o Junpei a ser enganado por Mahito, despertar seus poderes por causa da transfiguração ociosa da maldição e acabar enfrentando o Itadori, o que o torna o primeiro feiticeiro a ser enfrentado pelo protagonista, mas o Itadori consegue dominar o seu amigo tranquilamente, já que a técnica venenosa dele não funciona no protagonista por causa do Sukuna. Depois disso, os dois se entendem, mas o Mahito começa a fazer raiva a gente na obra pela primeira vez e transforma o Junpei em um humano transfigurado, que faz o Itadori pedir ajuda ao Sukuna, e é aqui que temos um divisor de águas em Jujutsu Kaisen. É aqui que percebemos que o Sukuna não é a Kyuubi do Naruto, porque ele é mau e irá rir do Itadori todas as vezes que ele sofrer durante a obra. E é aqui também que vimos o Itadori conseguir enfrentar uma maldição de grau especial pela primeira vez, embora o Mahito não seja tão forte ainda nesse ponto da história e sequer tivesse ainda uma
expansão de domínio, algo impressionante. Afinal, nesse ponto da história, o Itadori havia se tornado um feiticeiro há apenas 2 meses e já estava conseguindo enfrentar um inimigo tão poderoso, realmente um prodígio. Mas voltando, quando Junpei morre, se sente tão profundamente revoltado com Mahito que ele sente um desejo genuíno de matá-lo quando ele de repente soca o vilão, surpreendendo a maldição como Yuji é capaz de ferir sua alma, e isso faz ele deduzir que ele está naturalmente ciente dos contornos da alma devido a ser o hospedeiro de outra alma. Itadori consegue dominar Mahito entregando um ataque brutal no rosto da maldição, mas ele consegue sobreviver e aparece atrás do garoto para atacá-lo, mas nesse momento Nanami aparece e contra-ataca, o que consequentemente leva o combate de 2 contra 1, onde o Mahito consegue fugir. Mas é interessante perceber como a ligação do Itadori com a habilidade da manipulação da alma foi sendo introduzida na obra desde o início e de maneira tão natural para culminar no que estamos vendo no momento atual de Jujutsu Kaisen. Mas eu tô me adiantando, já chegaremos lá. Parte 3, Arco do Intercâmbio entre Escolas. Após o Gojo revelar que o Itadori tá vivo com a pegadinha e deixar todos no local surpresos, o moleque se reúne com os alunos da escola de Tóquio para discutir o plano de ação, onde conhece o Inumaki, o Panda e a Maki. Um momento onde tem uma citação importante do Megumi sobre como se todos os alunos, tanto de Tóquio quanto de Kyoto, fossem lutar contra o Itadori sem energia amaldiçoada, ele com certeza venceria. Isso porque nesse ponto, o Megumi ainda não tinha visto a evolução do seu amigo depois de um mês de treinamento e também já tinha enfrentado o Todo, e que por falar nele, é na batalha contra ele, onde o Itadori evolui mais um pouco e mostra como aprende rapidamente. Todo consegue dominar Yuji e começa a sair depois que ele acha que venceu, porém o Itadori levanta e reclama que o feiticeiro de grau 1 acertou a cabeça dele. Isso poderia deixá-lo burro, e talvez ele esteja se superestimando demais, né? Mas enfim, isso faz o Todo perguntar qual o tipo de mulher do protagonista. Recebe uma resposta que gosta e fantasiam a vida escolar que ele e o Itadori não tiveram. Algo que fez muita gente teorizar que o Itadori teria habilidade de implantar memórias na mente de outras pessoas, já que algo parecido acontece com Chozo em Shibuya, mas não acredito que seja verdade, tá? Afinal, isso é algo usado como forma de humor em relação ao Todo, que até mesmo fantasiou uma cena com a sua idol enquanto enfrentava o Mahito em Shibuya. Embora essa seja uma cena exclusiva do anime, Itadori é atacado pelos outros estudantes de Kyoto, mas consegue escapar da maior parte deles, até que de repente é encurralado. Porém, Todo usa sua técnica inata para mudar a localização do garoto e força os estudantes de Kyoto a recuar. Assim, Itadori e Todo continuam sua luta, e é nesse momento que vemos o novo aprendizado do comedor de dedos. Todo pensa sobre o quão forte o Itadori é, mas diz que a energia amaldiçoada atrasada dele está errada e isso o torna mais fraco do que ele poderia ser, que faz o Yuji concordar que poderia ficar mais forte, e escuta a explicação do seu mais novo My Best Friend sobre como a energia amaldiçoada flui através do corpo de um feiticeiro. A energia amaldiçoada criada das emoções negativas flui através do estômago para o resto do seu corpo. Resumindo, não é pro Itadori pensar no fluxo em parte, mas sim como um todo, e isso irá acabar com o atraso da sua energia amaldiçoada. Sim, o Yuji agradece o Aoi. Ambos concordam em lutar um contra o outro com todas as suas forças, mas a luta acaba sendo interrompida pela invasão do grupo do Mahito, principalmente a Hanami, cujo qual os dois enfrentam diretamente. E é aqui que temos o grande crescimento do Itadori até esse momento da obra. O momento em que ele conseguiu usar pela primeira vez o Flash Negro, fenômeno em que ocorre uma distorção no espaço quando a energia amaldiçoada é aplicada dentro de um período muito curto de segundos de um golpe físico, e quando um feiticeiro é capaz de fazer isso, sua energia amaldiçoada brilha na cor preto, e o poder destrutivo do seu ataque se torna 2,5 exponencialmente mais poderoso. Ou seja, se o dano que o Itadori dá no inimigo é, por exemplo, 2, quando ele atinge o inimigo com um Black Flash, é elevado à potência de 2,5. Liberar o Black Flash requer uma concentração incrível, e nenhum feiticeiro de Jujutsu é capaz de usá-lo à vontade, nem mesmo o Satoru Gojo. E esse fenômeno não ocorre aleatoriamente e requer imensa habilidade e potencial de combate para funcionar. O Itadori é considerado abençoado pelo Black Flash devido ao seu potencial, algo que ficou claro desde a primeira vez que ele usou contra Hanami, onde deu um total de 5 Black Flashes em um único dia. De acordo com o Aoi Todo, a diferença da capacidade de entender a essência da energia amaldiçoada entre aqueles que usaram e aqueles que nunca usaram o Black Flash é a diferença entre o céu e a terra. De acordo com o Nanami,
pode resultar em uma sensação de onipotência, como se tudo girasse em torno deles, e isso leva a um grande aumento de desempenho em combate, permitindo que o usuário opere a 120% do seu potencial máximo. Parte 4. Arco da Pintura da Morte. Após o uso do Black Flash, a compreensão do Itadori sobre a energia amaldiçoada aumenta naturalmente e o seu poder físico parece ter aumentado também. Vimos um pouco disso durante a luta dele e da Nobara contra o Eso e o Ketsu. Itadori mostrou conseguir atingir uma insana velocidade mesmo carregando a Nobara, que foi capaz de quebrar o chão com o simples pisar dele, mas o seu maior feito foi a capacidade de usar o Black Flash novamente. O soco do Yuji destruiu o braço do Eso completamente e tão rapidamente que o objeto amaldiçoado de grau especial encarnado não conseguiu nem reagir, e ele e a Nobara conseguiram vencer os inimigos que possuem grau especial como maldições. Um feito impressionante que fez o Itadori ser recomendado para se tornar um feiticeiro de grau 1 pelo Aoi todo. Parte 5. Incidente de Shibuya. Yuji começa o incidente junto com a Mei e o Yui. Primeiramente, enfrenta a maldição do gafanhoto e o derrota facilmente apenas usando golpes comuns com reforço de energia amaldiçoada. Após o selamento do Gojo, Itadori encontra a Megumi, Nanami e Ino, que decidem se separar para encontrar os usuários de maldição responsáveis pelas barreiras conjuradas em Shibuya. Assim, junto com Megumi, ele enfrenta o Awazaka, que tem uma técnica inata bem problemática da inversão, mas que após ter sua funcionalidade descoberta por Megumi, se tornou mais simples de lidar. E nessa luta, Itadori mostrou ter força suficiente para jogar um carro no inimigo como se não fosse nada. Depois de derrotar a Awazaka, Itadori se dirige até a estação de Shibuya e encontra Chozo, que começa a atacá-lo imediatamente. Uma luta que, embora o moleque perca, mostra muito sua evolução ao ponto de conseguir enfrentar um inimigo poderoso como Chozo no X1 franco. Porém, iria mandar o protagonista para o Vasco da Gama, só que nesse momento ele começa a ter lembrança de algo que não aconteceu. Ele, seus irmãos e o Itadori juntos comendo em uma mesa, uma memória que parece ter sido criada a partir da ligação sanguínea que ambos possuem. Afinal, como descobrimos um pouco mais à frente, Itadori é seu irmão e filho de Kenjaku, algo que fez muitas pessoas teorizarem que o Itadori era um feto amaldiçoado e por isso teria uma força física desumana. Porém, um pouco mais à frente, o próprio feiticeiro do passado revela que não tinha intenção de criar o Itadori. Pelo pouco que vimos, realmente parece que ele nasceu por meios naturais. Porém, todo o resto não sabemos como se deu. E eu trouxe uma teoria sobre o assunto aqui no canal, há pouco tempo atrás, que pode explicar esse corpo bizarro do Itadori. E irei deixar o link na descrição para quem quiser assistir depois, beleza? Porque, continuando, após isso, Nanako, Mimiko e Jogo fazem Itadori comer mais dedos do Sukuna e somar um total de 15, o que, devido às condições do garoto e à quantidade absurda de dedos consumidos de uma única vez, foi o suficiente para o Sukuna assumir o comando do corpo, tocar o terror em Shibuya e, mais uma vez, rir da cara do Itadori e desprezá-lo. E é aqui que começa o desespero do menino, e é quando ele perdeu seu sorriso. Itadori vê Nanami e Nobara morrerem na sua frente de uma forma que faz ele se sentir totalmente impotente e fraco, até que todo aparece e salva o espírito do seu My Best Friend e revive mais uma vez a dupla que foi capaz de espancar Hanami 2 arcos atrás. Nesse combate, mais uma vez, é reforçado a facilidade do Itadori de usar o Black Flash, ao ponto do Mahito achar que o garoto poderia usar o poder quando quisesse, e também indica mais uma vez a ligação dele com o poder da manipulação da alma, com a famosa cena em que ele diz ao Mahito a seguinte frase: "Eu sou você", além de também mostrar como ele agora consegue usar o punho divergente conscientemente, se quiser, para surpreender o inimigo, assim como fez no combate final contra o Mahito. Nesse ponto, Itadori tá tão poderoso que seria capaz de vencer o Mahito em sua forma mais poderosa, e embora ele tenha tido uma ajudinha do todo, ele mostrou sim nível suficiente para vencer uma das maldições de grau especial mais poderosas da obra. Parte 6. Arco do extermínio do Itadori. No início desse arco, pouco tempo depois do arco de Shibuya, Itadori e Chozo enfrentam várias maldições pela cidade, e o irmão mais velho em pensamento comenta o seguinte: "Ele já me impressionou com seu poder quando lutamos. Desde então, ele se aperfeiçoou ainda mais. Seu controle de fluxo de energia amaldiçoada junto com seu poder físico é surreal, e ele ainda nem se recuperou totalmente. Agora ele é um deus demônio." Assim, Naoya Zenin aparece na frente dos dois, sem eles perceberem, e a troca de golpes começa imediatamente. Porém, de repente, o ar fica pesado, como se uma energia amaldiçoada absurda tivesse no local. É a chegada de Yuto Kotsu, o feiticeiro de grau especial que foi enviado para matar Itadori e Yuji. O garoto tenta
tenta fugir, mas Okotsu o acompanha e comenta em pensamento como o Itadori é rápido, já que ele pretendia acabar com ele com o primeiro ataque. Ao alcançar Yuji, Yuta tenta cortá-lo com a sua espada, mas não consegue e comenta que ele é igual a Maki, o que faz muita gente teorizar que ele tem uma restrição celestial confirmada como a de Maki. Porém, é importante lembrar que nesse ponto da história, a Maki ainda não tinha escapado da energia amaldiçoada completamente. Então a Maki que o Yuta está se referindo é aquela que ainda não atingiu o corpo de aço como o de Toji, algo que comentei melhor também no vídeo sobre a relação entre Sukuna e Itadori, que novamente o link para assistir tá na descrição. Nesse momento, Itadori dá um soco no carro e o envia voando na direção do Yuta, que o joga de volta no garoto. Yuji percebe a quantidade bizarra de energia amaldiçoada do Yuta e os dois continuam a se enfrentar, enquanto o protagonista pensa em como ele precisa se livrar da katana que o Yuta está empunhando. Yuji foge do Yuta e entra em um carro, levando uma faca com ele para se defender do golpe de espada do aluno do segundo ano. Yuji embui a faca com a sua energia amaldiçoada e bloqueia a katana do Yuta. No entanto, ele acaba sendo chutado pelo inimigo, que afirma que o garoto está muito focado em sua katana. Yuji tenta se defender com a faca, mas ela é cortada e assim ele fica ferido. Itadori ainda é capaz de chutar o Yuta para longe e também quebra a katana que ele está empunhando. Depois disso, tenta diminuir a distância entre eles, porém nesse momento a Rika aparece e impede o Yuji de se mover. Depois disso, o Yuta esfaqueia ele no coração e pede desculpas. Assim, o Itadori morre pela segunda vez na obra, porém o Yuta usa energia amaldiçoada reversa na mesma hora para recuperar o seu coração. E é nesse momento, enquanto ele está desacordado, que o Itadori tem um sonho / lembrança que revela algo chocante. Kenjaku não era seu pai, mas sim sua mãe, já que ele havia tomado o corpo da falecida esposa do pai do Yuji, Kaori Itadori, que era uma feiticeira e possuía uma técnica inata muito poderosa, o sistema antigravidade. Então, o que temos até agora? Itadori é filho de um feiticeiro do passado que tem mais de 1000 anos, que estava habitando o corpo de uma feiticeira quando teve ele, e talvez seja de uma família que tenha ligação com o Sukuna, resumindo, as condições perfeitas para se criar um feiticeiro capaz de se opor ao rei das maldições. Mas claro, essa parte da ligação com o Sukuna é apenas especulação da minha parte, então foquemos somente na primeira parte, mas o fato dele ter um corpo físico desumano e também uma facilidade para usar o Black Flash, nem mesmo feiticeiros poderosos como Gojo e Yuta possuem, resumindo, uma besta enjaulada que poderá sair a qualquer instante nos capítulos atuais. Mas enfim, parte 7, Jogo do Abate. Parte 8.1, Itadori vs Higuruma, uma das lutas mais importantes do Itadori nesse arco, e que começa de um jeito muito peculiar. O moleque encontra o Higuruma simplesmente dentro de uma banheira. Os dois começam a conversar, mas logo o desentendimento vem e o combate se estabelece. Higuruma, um feiticeiro despertado para o jogo do abate, que tem um poder equivalente a um feiticeiro de grau 1, que matou no mínimo 20 pessoas durante o jogo, e é em si um prodígio que dominou rapidamente a expansão de domínio com apenas um mês como feiticeiro. E o ponto dessa batalha é que é quase que uma confirmação da fala do Megumi sobre o poder físico do Itadori lá no arco do intercâmbio entre as escolas de Jutsu, porque a expansão de domínio do Higuruma tem a habilidade de retirar a energia amaldiçoada do alvo que não tem uma técnica inata, e mesmo assim foi suficiente para o menino Yuji conseguir acompanhar o advogado feiticeiro de igual para igual, o que vai nos levar para o próximo combate importante desse arco para o Itadori. Parte 8.2, Itadori e Maki vs Sukuna. Após Sukuna tomar o corpo do Megumi, Itadori leva um soco do Rei das Maldições com poder de 15 dedos que o envia voando através de prédios e ele sobrevive. Depois ele salta à altura de um prédio inteiro e pula em direção ao seu inimigo com tanta força que parte do topo do edifício se quebra e deixa Sukuna até um pouco surpreso com o tamanho poder físico, o deixa se perguntando de onde veio tanta força após o garoto entrar em fúria, enquanto o moleque já tinha chutado um enorme pedaço de concreto em direção ao vilão. Mas o seu maior feito talvez tenha sido resistir ao desmantelar do Sukuna. Claro, a liberação do rei estava enfraquecida por causa da alma do Megumi interferindo, e isso limitou o poder dele a 10% do seu máximo, mas ainda assim é um feito impressionante, já que ninguém até aquele momento da obra, fora o Mahoraga, havia resistido aos cortes do Rei das Maldições. Maki então chega ao local e se junta ao Itadori na batalha, e o garoto consegue acompanhar ela em quesito velocidade para encurralar o Rei das Maldições, mas ainda assim Sukuna consegue escapar graças à intervenção da Uraume. Parte final, arco de Shinjuku. Após Satoru Gojo ser libertado do reino da prisão até o início do confronto dele contra o Sukuna, se passou um mês, e foi nesse período de tempo que o Itadori conseguiu se tornar muito mais forte do que ele já estava se tornando, tudo graças ao livro da Yuki que ele recebeu do Chozo, que tem
tem informações valiosas sobre o estudo da alma, mas a primeira parte do treinamento ainda parece um mistério, porque o Itadori trocou de corpo com o Kusakabe e os dois estavam se enfrentando. Porém, até o momento em que esse vídeo foi gravado, ainda não se tem respostas sobre como funciona a troca de almas. Fato é que vimos mais do resultado desse treinamento somente após a morte do Gojo e do Hajime, quando o Itadori e o Higuruma vão batalhar contra o Sukuna de frente, e é revelado os novos braços do protagonista, que possuem uma aparência totalmente diferente, e indica que o garoto consegue fazer isso através da manipulação da alma, assim como o Mahito fazia com a sua transfiguração ociosa, dando um novo significado simbólico à fala do Itadori sobre ele ser o Mahito. Além disso, é com o toque desses braços que o Itadori consegue afetar a alma do Sukuna e diminuir a conexão dele com a alma do Megumi na esperança de salvar seu amigo. Mas a evolução do menino Yuji não para por aí. Ele aprendeu finalmente a usar a técnica amaldiçoada reversa para conseguir se curar e graças a isso sobreviveu a alguns cortes bem absurdos do Sukuna. Primeiro foi o Clivar, que arrancou metade do seu abdômen, depois resistiu a um desmantelar de frente e ainda parece ter sobrevivido ao corte que corta o mundo durante a expansão do Yuta. Mas talvez o power-up mais diferente tenha sido realmente a manipulação de sangue, que ele aprendeu junto ao Chozo e ao Noritoshi Kamo, o que claro faz a gente teorizar prontamente que é a técnica de manipulação de sangue do clã Kamo, já que assim como seu irmão, ele pode ter herdado a técnica graças ao Kenjaku. Porém, eu gostaria de trazer um outro pensamento, e se essa manipulação de sangue for resultado da manipulação da alma, isso traria algumas diferenças, principalmente na possibilidade do Itadori usar a expansão de domínio ou não, porque se for algo da manipulação da alma, talvez ele realmente fique até o final da história sem usar uma expansão de domínio, por não ter uma técnica inata para imbuir na barreira. Agora, se realmente for a técnica de manipulação de sangue, isso significa que talvez ele consiga expandir seu domínio até o final da obra, usar como acerto garantido a técnica do clã Kamo, o que é até curioso, porque a expansão da técnica desse clã nobre é a única dos 3 grandes clãs que não foi mostrada até os dias de hoje, mas novamente, apenas especulação da minha parte, porque o que temos de feitos mesmo do Itadori usando a técnica é o seguinte: primeiro, ele conseguiu fazer seu sangue explodir na cara do Sukuna, o segundo é que ele usou o sangue perfurante na cara do Sukuna também, embora o Chozo tenha precisado dar uma bolinha de sangue comprimido para ele, porque o Itadori não consegue dominar a convergência bem ainda. Porém, o maior power-up que ele irá receber até o momento será no capítulo 257, porque como sabemos, no capítulo 256 ele acertou o Black Flash em cheio no Rei das Maldições, e segundo as palavras do narrador, Itadori liberou seu potencial através do fenômeno e despertou, e com o fogo nos olhos do protagonista ardente, várias e várias teorias sobre o que ele irá usar contra o Sukuna se espalharam pela internet, e agora irei tomar a liberdade para trazer a minha teoria, e não se engane, não será algo mirabolante, porque, como sabemos, Itadori sempre teve seus poderes retratados de forma simples na obra, então acredito que não será agora que o Akutami irá complicar. Basicamente assim como a ligação do Itadori com a alma vem sendo trabalhada desde o início da obra, a sua ligação com o Flash Negro também. A resposta para o seu desenvolvimento com a alma já temos, porém, em relação ao Black Flash, ainda não. E é aqui que entra o discurso do Gojo no início do capítulo 256, como nem mesmo ele consegue usar a técnica quando quer, e o Akutami vem batendo nessa tecla tem um tempo já, desde Shibuya, quando o Mahito sentiu como se o Itadori pudesse usar como quiser, e o mesmo aconteceu com o Sukuna no capítulo passado. Então acredito que com esse despertar, a compreensão que o Itadori adquiriu com o livro da Yuki e a maior compreensão que irá adquirir com esse Black Flash, irá entender como usar a técnica quando quiser, e será o primeiro feiticeiro da história a conseguir tal feito e irá superar Satoru Gojo nesse quesito. Pensando nisso, vem o questionamento: o Itadori alcançará o nível do Gojo e do Sukuna após isso? Não. Certamente ele ficará bem mais poderoso, mas ainda existe um abismo de poder dos feiticeiros mais fortes em relação aos outros personagens da obra, que levará muito tempo para ser coberto, e talvez nem seja até o final da obra, mas isso já é uma outra história. E enfim galera, isso foi basicamente tudo que eu consegui condensar sobre a evolução de poder do Itadori durante Jujutsu Kaisen, pra gente conseguir entender o quão forte ele está, porque ele alcançou um nível tão alto, e como ele poderá ficar mais forte com seu despertar. Que tipo de poder você acha que ele usará contra o Sukuna? Me conta aqui nos comentários, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!